Você já teve a sensação de que algo está diferente no mundo? Não apenas política, não apenas economia, mas algo mais profundo. Uma mudança no comportamento das pessoas, uma instabilidade global, um clima constante de tensão. E se eu te dissesse que existe uma profecia bíblica que muitos estudiosos acreditam estar se cumprindo agora? Antes de você tirar qualquer conclusão, eu preciso deixar algo claro. Este vídeo não é sobre medo, não é sobre alarmismo, e muito menos sobre marcar datas. É sobre padrões, porque a Bíblia, independente da sua denominação, é um livro profundamente simbólico, e ao longo da história, muitos eventos foram interpretados à luz desses símbolos. Mas existe um trecho específico que tem sido citado com cada vez mais frequência, um trecho que fala sobre guerras e rumores de guerras, nações contra nações, crises globais, escassez e um aumento progressivo da ansiedade coletiva. Essas palavras aparecem no Evangelho de Mateus, capítulo 24 ali. Jesus é questionado pelos discípulos: qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? E a resposta começa de forma surpreendente. Ele não fala primeiro sobre catástrofes. Ele fala sobre engano. Cuidado para que ninguém os engane. E isso é interessante, porque se existe algo que define o nosso tempo, é a informação abundante e ao mesmo tempo confusa. Nunca tivemos tanto acesso à informação, e nunca foi tão difícil saber em quem confiar. Mas isso é apenas o começo. O que torna essa profecia inquietante não é um evento isolado. É a combinação de fatores. E quando você começa a conectar esses pontos, a pergunta deixa de ser se e passa a ser quando. Então por que agora tanta gente voltou a falar disso? O que existe no cenário atual que reacendeu essa discussão? É exatamente isso que vamos analisar. Se você quer entender por que muitos acreditam que estamos vivendo um momento profético, você precisa ver até o final, porque a parte mais intrigante ainda está por vir. Existe um padrão curioso na história. Sempre que o mundo entra em ciclos de instabilidade, as pessoas voltam seus olhos para as profecias. Mas o que diferencia o momento atual não é apenas a existência de conflitos. É a velocidade. Guerras sempre existiram. Crises sempre existiram. Pestes sempre existiram. O que nunca existiu foi um planeta totalmente conectado em tempo real. Hoje, um conflito regional é transmitido instantaneamente para o mundo inteiro. Uma crise econômica em um país impacta mercados globais em questão de horas. Uma decisão política ecoa em todos os continentes. E isso cria uma sensação constante de que tudo está acontecendo ao mesmo tempo. Quando Jesus fala sobre nação contra nação, a palavra original utilizada tem um significado interessante. Ela pode ser interpretada como conflitos étnicos, culturais e ideológicos. E se você observar o cenário atual, o que mais cresce no mundo não são apenas guerras tradicionais, são divisões internas, polarizações intensas, choques culturais, desconfiança generalizada, famílias divididas, comunidades fragmentadas, nações tensionadas por dentro. Mas há outro ponto pouco comentado. A Bíblia também fala sobre o amor de muitos esfriará. Isso não é uma descrição de um desastre natural. É uma descrição de comportamento humano. E aqui surge uma pergunta importante. Você sente que as pessoas estão mais pacientes ou mais irritadas? Mais empáticas ou mais agressivas? O ambiente digital intensificou tudo. Discussões se tornaram ataques. Diferenças se tornaram conflitos. Opiniões se tornaram guerras. E quando a Bíblia menciona tempos difíceis, ela não fala apenas de eventos externos. Ela fala de transformação moral. Em outra passagem, em 2 Timóteo 3, há uma lista impressionante de características: egoísmo, avareza, arrogância, desobediência, falta de gratidão, amor ao prazer, acima de qualquer coisa. Quando você lê isso isoladamente, pode parecer apenas uma crítica antiga. Mas quando você compara com o mundo atual, muitos enxergam paralelos claros. Agora, é importante manter equilíbrio. Cada geração acreditou viver o tempo final. Mas a diferença agora está na convergência global. Tecnologia avançada, controle digital, economia interligada, capacidade de monitoramento sem precedentes.
E aqui entramos em um dos pontos mais discutidos atualmente. O livro de Apocalipse fala sobre um sistema onde ninguém pode comprar ou vender sem uma determinada autorização. Durante séculos isso foi interpretado como algo impossível. Hoje, com moedas digitais, pagamentos eletrônicos e identificação biométrica, essa discussão voltou com força. Isso significa que estamos no fim? Não necessariamente, mas significa que, pela primeira vez na história, existem condições técnicas para que certos cenários bíblicos se tornem viáveis. E isso muda a percepção das pessoas. Mas ainda existe um ponto mais profundo e menos comentado. E é exatamente sobre ele que vamos falar agora. Existe uma parte das profecias bíblicas que quase sempre é ignorada. Não é sobre guerras, não é sobre economia, não é sobre tecnologia. É sobre engano. Jesus, ao falar sobre os últimos tempos, repete algo de forma insistente. Cuidado para que ninguém vos engane. Essa advertência aparece antes mesmo das descrições de conflitos e catástrofes. Isso significa que para muitos estudiosos, o maior sinal não seria destruição física, seria confusão espiritual. E aqui surge um ponto extremamente atual. Nunca houve tanta informação disponível, mas também nunca houve tanta desinformação. Nunca houve tantas vozes, mas também nunca foi tão difícil distinguir o que é verdadeiro. A Bíblia fala sobre falsos mestres, falsos profetas, sinais impressionantes que enganariam muitos. Agora pense nisso dentro da realidade moderna. Hoje, qualquer pessoa pode alcançar milhões com um simples vídeo. Qualquer discurso pode se espalhar em questão de horas. Ideias são replicadas, adaptadas, manipuladas. E quando a profecia fala sobre engano em larga escala, muitos acreditam que estamos vivendo o ambiente perfeito para isso. Mas há algo ainda mais intrigante. O livro de Daniel descreve um tempo em que o conhecimento se multiplicaria. Durante séculos, isso parecia simbólico. Hoje, o conhecimento dobra em ritmo acelerado. Informações são produzidas em volume que nenhuma geração anterior experimentou. E aqui entra uma reflexão profunda. Será que o excesso de informação pode gerar cegueira? Quando tudo é urgente, nada é verdadeiramente compreendido. Quando tudo é extremo, o equilíbrio desaparece. Mas as profecias também falam de algo que traz esperança. Elas não descrevem apenas caos. Elas falam sobre separação, sobre discernimento, sobre aqueles que conseguem perceber os sinais sem se desesperar. Porque o objetivo das profecias não é causar pânico. É provocar vigilância. E talvez esse seja o ponto mais importante. A pergunta não é apenas isso. Está se cumprindo? A pergunta é: se estiver, como devemos viver? Com medo ou com consciência? Com desespero ou com preparação? Mas ainda existe uma parte final que precisa ser entendida. Uma parte que quase ninguém menciona. E ela muda completamente a forma como enxergamos tudo isso. Existe um detalhe nas profecias bíblicas que muda completamente a forma como tudo é interpretado. Elas nunca foram dadas para satisfazer curiosidade. Foram dadas para despertar. Quando Jesus falava sobre sinais, guerras, enganos e tempos difíceis, ele não dizia: entrem em pânico. Ele dizia: vigiem. Isso é muito diferente. Vigiar não é viver com medo, é viver com consciência. Ao longo da história, várias gerações acreditaram estar vivendo os últimos tempos. Algumas estavam erradas, mas todas tinham algo em comum. Viviam momentos de transformação profunda. E é exatamente isso que estamos vivendo agora. Mudanças rápidas, mudanças culturais, mudanças tecnológicas, mudanças morais. A sensação de que tudo está acelerado. E talvez a pergunta não seja se a profecia está se cumprindo, mas se estamos atentos o suficiente para entender o tempo em que vivemos, porque, independentemente da interpretação, uma coisa é inegável: o mundo está diferente. E quando o mundo muda rapidamente, as pessoas procuram respostas. Alguns encontram medo, outros encontram esperança. As profecias bíblicas não foram escritas para destruir a fé. Foram escritas para fortalecê-la, para lembrar que, mesmo em tempos incertos, existe propósito. Agora eu quero saber de você.
Você acredita que estamos vivendo um tempo profético? Ou acha que isso já aconteceu antes e estamos apenas repetindo padrões? Comenta aqui embaixo. Eu leio todos os comentários. Se esse vídeo trouxe uma nova perspectiva para você, deixe o seu like. Isso ajuda o vídeo a alcançar mais pessoas que também estão buscando entender o que está acontecendo. Compartilhe com alguém que gosta de estudar profecias e temas bíblicos. E se você quer continuar recebendo conteúdos como esse, se inscreva no canal, porque aqui a gente não fala de superficialidade, menos a gente mergulha fundo. E agora o YouTube tem uma ferramenta nova, o Bote, o Balé 1. Super obrigado, Hyper. Se você quiser apoiar diretamente o canal e ajudar esse conteúdo a alcançar ainda mais pessoas, pode usar essa ferramenta. Isso fortalece o canal e permite que a gente continue trazendo análises profundas, sem depender de temas rasos. Nos vemos no próximo vídeo, porque entender o tempo presente pode ser a chave para não ser surpreendido pelo futuro.